Bora falar de Clube do Livro? Oi, eu sou a Kaká Ideguchi, mestre em cultura japonesa, e hoje nós vamos falar de Kenzaburo Oi, Clube do Livro, tudo que a gente leu mais ou menos esse ano, porque essa foi a nossa última leitura de 2025, nosso Clube do Livro de novembro. Peraí que isso vai destabilizar aqui o negócio. Não destabilizou. Show, você vai ficar, vai sair. Disclaimer. Eu fui diagnosticada com asma pós-Covid, então eu tô com a saturação baixa de oxigênio, pouca cognição, não tô conseguindo articular muito bem os meus pensamentos, então vamos ao vídeo. Nossa leitura de novembro foi uma questão pessoal do Kenzaburo Oi, um dos primeiros livros dele, mas definitivamente o livro que bombou ele como um escritor muito promissor no Japão. Foi escrito em 1964. A minha versão é a versão traduzida para o inglês. Essa tradução é do John Nathan, de 1968. Então eu achei muito legal, porque uma tradução bem contemporânea ao momento em que foi lançado, né? A gente tem muitas traduções, né, para o inglês, espanhol, francês e português de muitos livros japoneses muito antigos, né, e também da época moderna do Japão, que foram traduzidos agora, né, na era contemporânea. Então tem lógico que todo nosso contexto contemporâneo dentro da tradução. Então é interessante quando a gente consegue pegar uma tradução que tem também um contexto muito próximo, né, entre a escrita e a tradução, que não é a mesma coisa da tradução em português, né, que aconteceu já nos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, não sei se foi em 2003 ou 2013, as pessoas que estavam lá no clube agora, em novembro, elas comentaram sobre isso também, né. De qualquer forma, para quem não conhece este livro aqui, ele fala sobre um jovem professor de cursinho de língua inglesa no Japão, em Tóquio especificamente, que tá ali na noite do nascimento do seu filho. Ele tá andando pela cidade, esperando receber notícia do nascimento. A sogra tá lá com a esposa dele, e aí, finalmente, quando ele recebe a notícia, tá todo mundo apreensivo, e ele conta pra ele que o filho dele nasceu com uma hérnia no cérebro, e que provavelmente ele vai morrer em poucas horas, e já falando sobre autópsia e essas coisas. Então, desde o primeiro momento, estão tratando o filho dele como um caso médico muito raro e tal, como um caso de estudo e não como uma criança, como um bebê, como um ser humano, né? E aí começa-se a jornada do Bird, que é esse protagonista, e essa semana em que esse bebê não morre, né? Ele o tempo todo tá esperando esse bebê morrer, e ele dá sequência na vida dele, e é muito, muito angustiante. É uma história que ela tem vários gatilhos, ela é muito tensa, muito complexa, né? Tem vários entroncamentos morais muito fortes e tal, mas ao mesmo tempo, o nosso grupo, o nosso Clube do Livro, ele é majoritariamente, todos os nossos encontros, eles têm várias pessoas diferentes. Sempre muda muito quem entra, porque participa quem quer ler o livro daquele mês, obviamente. Mas ele sempre é majoritariamente com mulheres, né? Então, para nós, sempre pega muito a questão de gênero, principalmente por só lermos livros japoneses, escritos majoritariamente por pessoas japonesas, embora estejamos lendo paulatinamente livros também de nipo-brasileiros, enfim. Então, sempre a questão de gênero é uma questão que pega muito. Então, foi muito dito nesse Clube do Livro as questões, né, que era muito difícil de você ler certas questões, que foi muito pesado, que eram falas, né, muito, muito intensas, pensamentos, porque há também ali uma questão que o personagem, ele se narra de uma forma muito grotesca, de uma forma muito pesada,
E ele é narrado também, quando ele é narrado em terceira pessoa, também de uma forma muito intencionalmente negativa. Só que ao mesmo tempo, isso que é muito engraçado, é curioso. Você tem empatia por ele, assim, é uma qualidade que o Kizaburo tem, de que você percebe que o autor, ele não está tentando passar pano para aquele personagem. Você percebe que ele não está sendo obtusamente um cara insuportável e que ele está achando legal ser aquela pessoa horrorosa. Você percebe que ele é horroroso e que existe uma série de camadas de questões horrorosas que aconteceram com ele também para ele ser aquela pessoa horrorosa, que nem sempre ele é aquela pessoa horrorosa realmente, porque o livro ele tá no subconsciente do Bird. E para mim, numa interpretação pessoal, existe também um certo grau de ilusão dele mesmo, em que ele está tentando criar uma imagem de si mesmo muito pior do que ele é, para ele aceitar certas coisas que ele tem que fazer naquela semana. Então, é muito subjetivo, ele abre várias linhas de questionamento, e foi muito legal isso. A gente tinha pouca gente, porque novembro é um mês sempre muito complicado, porque no trabalho de todo mundo você tem vários tipos de fechamentos, de encerramento, então é um mês muito ocupado para todo mundo, então a gente tem dificuldade de conseguir terminar as leituras, e essa leitura pega mesmo, ela é uma leitura complicada, mas essas poucas pessoas que estavam lá, cada um tinha uma coisa que atravessou. É um livro super pequeno, gente, é 200 páginas. E ele é lotado. Ele é lotado. A cada momento você tá tendo uma coisa para você pensar a respeito, e dependendo do que for, tem alguma coisa que atravessa. Então, especialmente nessa reunião, eu tava com as minhas habituês, né, que são as minhas participantes que estão já há muitos encontros, né, que vêm já muitos clubes. Então, elas estão bem acostumadas com o meu estilo e tal. Então, uma delas comentou, a gente comenta muito em geral e tal, depois a gente vai indo para as especificidades de interpretação de cada uma, né? Aí uma delas comentou, cara, eu realmente fiquei, assim, teve uma hora que eu tive que parar a leitura, porque ele comenta sobre um quadro que ele tá enxergando ali na casa da Rimiko, que é uma colega dele que ele vai visitar. Tem toda uma questão também de vício, que existe um facilitador no meio do caminho. Gente, é uma história genial, eu recomendo para todo mundo. É um livro muito, muito bem escrito, assim, sabe? Eu vou tentar, eu não vou prometer nada, eu não sei, porque eu comecei a falar, falta de cognição, entendeu? Que eu ia prometer um negócio e eu sei que eu não vou cumprir, então eu não vou prometer nada, vou voltar aqui. E aí, é uma imagem que ele descreve nessa casa, nesse apartamento da Rimiko, que tá falando ali das pragas do Egito, e aí a última praga é quando vai essa figura, assim, mítica, né, que vai matando os primogênitos ali no Egito. E aí ela fez, só que assim, e ele fica olhando para essa imagem, é só um momento, esse quadro, ele não aparece novamente. Então isso que é muito legal em Clube do Livro, gente, eu queria muito que vocês, para quem não deu chance, não precisa dar chance para o meu Clube do Livro, pode dar chance para qualquer Clube do Livro que vocês tenham interesse, ou deem chance para algum Clube do Livro, caso não tenham interesse. Quando você ouve a perspectiva do outro, você abre uma infinidade de mundos, sabe? Porque o seu mundo, ele é extremamente limitado. Nós somos extremamente limitados, por mais imaginativos que a gente seja. Então, assim, num livro com um autor como Kenzaburo Oe, que é, para mim, um escritor ótimo, ele colocou essa referência. Eu achei interessante, mas eu continuei, até porque ele não volta nesse quadro em especial. Ele não faz referência novamente ao quadro especificamente. Ela falou disso,
que ela é uma menina muito religiosa, ela tem uma espiritualidade muito latente, então ela sempre pega essas referências de religião. Aí ela falou o que ela tinha que comentar sobre isso, e ela fez um comentário muito interessante que foi: e eu acho que quando ele olha para esse quadro, ele olha a si mesmo como matando seu filho, né? Tipo, como essa figura do quadro que está matando os filhos lá com a praga do Egito. Falei, cara, que interessante, porque depois que ele descreve o quadro no livro, o Keisaburuoi vai escrever várias vezes, repetidas vezes, a palavra primogênito, porque a praga do Egito não é filho, não é matar filhos, não é matar crianças, é matar primogênitos, todos os primogênitos. E aí depois desse quadro aparece a palavra primogênito. Então, o que o subconsciente do Bird, o protagonista, começa a incutir? Que ele é essa figura mitológica e que ele vai matar o primogênito dele. Então é uma camada de interpretação que a gente ali coletivamente passou batido. Ai, mas tô ali errado, li certo? Não é certo ou errado, mas foi muito legal ela ter falado sobre isso. Aí a nossa outra colega, que ela falou que ela tava com muita raiva do Bird no começo do livro, na verdade ela não tava nem com raiva dele, ela tava com raiva do autor, ela falou que, nossa, que livro, caraca, começou a ficar com raiva dele, que não sei o quê. E só que daí no meio do livro ela começou a gostar do livro, e aí ela fez um paralelo que ela sentiu com o livro e com o próprio autor, como o próprio Bird com o filho, que ela rejeitou o livro, como o Bird rejeitou o filho no começo, e paulatinamente também ela foi se interessando, e no final ela amou, e é isso, tipo, eu achei muito interessante. E essa nossa participante, ela é super crítica, nossa, tipo, eu conheço a família dela, eu tive a chance de entrevistar o pai dela, que foi editor de livros, e então ela cresceu num ambiente muito crítico de livros, então ela dá pouquíssimas 5 estrelas, ela deu 5 estrelas para esse livro que ela começou com muita rejeição, né? E fez esse paralelismo com a própria história do livro. E para mim foi muito curioso, porque eu vejo de um jeito completamente diferente esse livro. Porque eu li 6 anos atrás, e eu fui ler de novo, e eu chorei exatamente no mesmo ponto, porque a primeira vez que eu li, eu tava lendo com um lápis grafite, e dessa vez eu tava lendo com uma caneta vermelha, e eu tava grifando, e aí no mesmo ponto eu fiz a mesma marcação e eu tava chorando junto. E aí eu comentei, porque essa participante, ela falou assim, porque ele tá, né, tipo, meio que rejeitando o filho no começo. E aí eu falei, mas ele não tá rejeitando o filho, pra mim, na minha perspectiva. Então, na minha versão, que é a página 25, aí, 25 não, né, que começa na página 24, que é a primeira vez que o protagonista, ele finalmente pode ver o filho, porque até então, como o bebê tinha nascido com deficiência, né, ele estava todo em faixa, não deixavam ele ver. Vamos lembrar que é 1960, então, tipo, várias coisas, né, era tudo diferente, a parte de emergência e tal, né. Aí eles, nessa parte do livro, eles têm que tirar da maternidade e levar para um hospital escola para ver realmente, porque era muito raro isso que tinha acontecido, essa hérnia, esse tipo de hérnia, para ver o que era possível ser feito com o bebê. E aí, na hora que eles chegam no hospital escola e eles estão se preparando para tirar o bebê, finalmente o Bird consegue olhar a criança, e é a primeira vez que ele olha para o filho. Então, até então, ele não tinha visto a criança era uma ideia na cabeça dele. E era uma ideia tipo de um natimorto, era uma coisa assim, uma criança que nasceu assim, quase morta, que não tinha chance de viver.
mas ele viu outra coisa, né? Ele olha e vê uma criança chorando e coçando a cabeça e com uma bandagem, né? Avermelhada de sangue e tal. Aí ele vai e encosta a cabeça no vidro da ambulância, vira o rosto e ele começa a chorar, né? Aí eu vou ler, eu vou fazer, lembrando de novo da minha pouca cognição, eu vou fazer a tradução bem assim, mais ou menos do significado, não fazendo a tradução exata, tá? Então ele começa a chorar, ele conseguia sentir ele mesmo se tornando como se fosse uma geleia sentimental, né? Ele conseguia, inclusive, descobrir o doce que estava se tornando as próprias lágrimas. Então, como ele estava chorando, então ele estava sentindo tanto, o sentimento dele ele estava tão emocionado de ter visto o filho, que o próprio salgado das lágrimas dele, ele conseguia sentir doce. Perceba? Aí na página 25, que é a página que eu falei que eu já estava em prantos e que eu fiquei, né, que eu circulei na outra, né? O filho dele também tinha sido ferido numa batalha solitária e escura, num campo de batalha, né, solitário e escuro, que ele nunca havia visto. E ele voltou com a cabeça presa, né, envolta em bandagens. E ele vai ter que enterrá-lo como um soldado que morreu na guerra. E o Bird continuou a chorar. E isso foi o final desse capítulo. Aqui. Então aqui eu fiz um circulão, né, quando eu li 6 anos atrás, e aqui o meu de vermelho, e eu estava em prantos aqui nessa página, né? Aqui eu escrevi em vermelho que era a primeira vez que vi o filho. Então, para mim, a partir desse momento aqui, tudo que acontece no livro, ele tentando desesperadamente, né, justificar que ele é uma pessoa horrorosa, né, e tentar destruir aquele vínculo que ele criou nesse 1 segundo que ele olhou pro filho, porque todas as pessoas que ele encontra, todo mundo que ele encontra, desde o momento em que ele pisa na maternidade, falam pra ele que essa criança vai morrer. E que e ninguém dá esperança pra ele pra nada. Só bem no final, quando ele encontra o menino que não tem fígado, o pai do menino que não tem fígado, que é a primeira pessoa que fala pra ele que eles têm que lutar. E isso a gente tá já no, sei lá, no último capítulo, no penúltimo capítulo. É muito difícil. Então, ele tem que meio que... Ele tá tentando provar pra ele mesmo que ele é essa pessoa que tá matando o primogênito, que ele é essa pessoa horrorosa, que ele é capaz de matar o primogênito, como todo mundo tá falando. Ai, gente, é um livro maravilhoso, assim, eu não tenho o que dizer. Eu coloquei pra vocês essa página 25, o livro tem 200 páginas. Essa é uma parte das mais leves, tá? Não achem que o livro é inteiro assim, só que tem muitas passagens, as passagens são pesadas, mas elas são muito bem escritas. Ele é um escritor exímio. Eu tive uma conversa muito interessante com o professor doutor, eu não vou expô-lo aqui, com o professor doutor recentemente, que falou, eu não acho que ele é um escritor interessante, acho que ele é melhor do que muita gente, acho que trabalha com temas que poucos trabalham, né, porque ele tem coragem de falar sobre temas muito importantes no Japão, ele é um dos poucos que não é chapa branca.
acho que raríssimos, né, no Japão, que fala realmente que precisa ser dito sobre o governo japonês. Falava, né, desculpa, ele morreu faz 2 anos, mas eu acho que para quem quem não é crítico literário, quem não faz, nem é crítico literário, não é nem essa questão, quem não faz análise literária, quem não está preocupado com essa construção da literatura e tal, quem está interessado em ler boas histórias, quem está interessado quem é entusiasta da literatura, que é o nosso caso aqui, né, vai ler. É bem melhor do que muita coisa, vocês podem ter certeza. Assim, então, quando as pessoas me perguntam, o que eu vou ler além de Haruki Murakami? Eu costumo indicar, sim, Kenzaburo Oe, porque eu acho que ele tem temas mais interessantes. Se você vai ver a construção do homem japonês dele, pelo menos é mais interessante. Você vai ver pelo menos um homem politizado. Você vai ver pelo menos um homem que vai falar de questões políticas, você vai falar de socialismo no Japão, você vai falar de pessoas fazendo greve, de pessoas fazendo, como que se diz? Sindicato, você vai falar de sindicato, você vai falar de círculos literários, você vai falar de arte, você vai falar de outras questões para além somente, porque ele também vai falar de outras coisas do universo masculino, porque ele não deixa de ser homem, né? Então a gente sempre vai também criticar essa parte da questão da nudez feminina, que sempre vai ter muita questão relacionada a sexo, isso sempre vai ter, mas pelo menos não vai ser só isso. A gente vai ter outras questões que o Kenzaburo Oe vai trazer. Então, se vai ter que ler algum outro homem, se vocês não podem ler, se tiver que um substituto para o Haruki Murakami, então lê Kenzaburo Oe. Graças a esse boom assim de traduções, a gente tem tido também bastante traduções dele até, assim, a gente não tem muito, nem se compara com Haruki Murakami, mas a gente tem bastante coisa até. Em inglês a gente tem mais, então quem lê em inglês, em francês, tem bastante coisa, né? E é isso, e essa tradução aqui é impecável, gente, eu amei. Então fica aí a dica para quem tá lendo bem em inglês, essa daqui é uma ótima pedida, viu? Beleza? Bom, enfim, 25 minutos, que tem a ver. Falei que ia falar um pouco sobre o que a gente leu esse ano, vou ficar devendo. Só digo que a gente começou em abril, porque eu estava no Japão, mas a gente leu em janeiro, perdemos só 2 meses no meio do ano, tudo certo, começamos a ler Nipo Brasileiros esse ano, foi um sucesso, vamos continuar ano que vem. Deu certo também a gente fazer os encontros pagos, a gente ficou muito mais segura, a gente não teve mais nenhuma invasão, eu me senti também muito mais confortável, então é isso aí, gente. Podem julgar o quanto quiser, a gente continua, o importante é a segurança das pessoas no final das contas. A gente volta então em janeiro, até ano que vem, 2026, e é isso aí. Falou, beijo.